bom pra mim, pra mim. Eu proclamarei que tu és bom, tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, tu és bom. Com meu coração, com meu coração eu proclamarei que tu és bom, tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Declare que Ele é santo, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso,
digno de louvor, digno de louvor. Amém. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, querida irmã, querido irmão. Seja bem-vindo a este culto de louvor e adoração. Amém. Segundo domingo do mês de setembro, segundo domingo em que nós estamos aqui para celebrar ao Senhor Jesus, para nós prestarmos culto a Ele. E você bem sabe que nós também estamos celebrando 51 anos da nossa querida e amada Igreja Metodista em Tremembé. Amém. Você que está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós não podemos te abraçar, nós de repente não vamos conseguir identificar o seu nome, mas receba o nosso abraço em nome de Jesus. E a partir de agora você pode compartilhar este culto. Não perca essa oportunidade. Compartilhe aí no seu Facebook, compartilhe aí nos seus contatos de WhatsApp, para que nós possamos alcançar muitas e muitas outras pessoas em nome de Jesus. Seja bem-vindo a este culto. Deus te abençoe desde já. Glória a Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Aleluia. Como é bom estar aqui novamente com você. Como é bom poder estar aqui nessa noite, aqui na nossa casa, prestando um culto ao nosso Deus. Você também com certeza está aí na sua casa, ou de repente está em algum outro lugar, mas está ligadinho, conectado juntamente conosco, e juntos em amor nós somos mais. Amém. Juntos, com certeza, nós estamos nessa hora alegrando o coração do nosso Deus. Amém. E eu te convido também a você ficar aí, a você de repente compartilhar aí através aí do chat o seu motivo de agradecimento, você dar um oizinho aí da onde você está aí participando conosco. Se você é de outra cidade, deixa aí o seu comentário, porque depois Amém. a gente com certeza vai responder para você. E como eu disse, para nós é uma alegria e poder cultuar o nosso Deus no mês de aniversário de 51 anos de vida e missão dessa Igreja Metodista aqui na cidade de Tremembé. É uma alegria enorme, porque Amém. até aqui o Senhor nos sustentou. Aleluia. Até aqui o Senhor sustentou essa igreja. E Glória nós a cremos Deus. e temos a certeza que Ele continuará a sustentar até quando Ele voltar. Amém. Em nome de Jesus. Em Essa nome de igreja Jesus. existe para louvar o nome do Senhor. Essa igreja existe unicamente com o intuito de mostrar o reino, de juntos realmente a gente levar a mensagem de Cristo. E a igreja somos cada um de nós, sou eu e é você. Glória a Deus. Então fique aí conosco, participe em nome de Jesus. Antes de ler um texto bíblico que nós separamos aqui para acolher você, eu gostaria que você fechasse os seus olhos onde quer que você esteja nessa hora. Se você pode fechar os seus olhos, feche seus olhos, nós vamos orar. Nós vamos fazer agora uma oração de adoração, invocando a presença do Espírito Aleluia. Santo de Deus. Nós sabemos onde nós estamos e invocamos a presença do Espírito Amém. Santo de Deus, ali Ele está. E eu tenho certeza que Ele está aqui conosco, que Ele está aí com vocês e que realmente a gente possa dizer a Ele que Ele é bem-vindo em nosso meio. Então feche seus olhos nessa hora. Amém. Pai, nessa hora nós queremos te louvar, Sim, Senhor. nosso Deus, nosso Pai. Nós queremos nessa hora dizer que o Senhor é bem-vindo ao nosso meio através da Amém. pessoa do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Nessa hora nós queremos te adorar, te Sim, engrandecer, te louvar, declarar Louvado seja o toda a Senhor. sua soberania, meu Deus. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da Obrigado, vida. Pai. Muito obrigado porque até aqui
o Senhor nos sustentou, mas acima de todas as coisas, Pai, nós queremos nessa primeira oração, Pai, dizer palavras que exaltam o Teu nome, Pai, que santo, santo, santo o Senhor é, que digno de louvor o Senhor é soberano, o Senhor é Deus, o Senhor é todo-poderoso e o Senhor é o nosso Deus. Aleluia. Por isso, nessa noite, nós declaramos mesmo que o Senhor é bem-vindo em nosso meio. Amém. Entra no nosso coração, Entra, Pai, Senhor. que o Senhor possa realmente cuidar de nós Em nome e que de o Senhor, Jesus. acima de tudo, possa se fazer presença nas nossas vidas, porque Amém. é isso, Pai, que nós adoramos, é isso que nós mais queremos na nossa vida, é poder estar contigo, te louvando, te engrandecendo e acima de todas as coisas, Pai, reconhecendo quem Tu és. E o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso Redentor, Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia lá no último livro das Escrituras Sagradas, lá em Apocalipse. Nós vamos ler Apocalipse 21, dos versos 1 até o verso 7. Muita gente, às vezes, fica bastante receoso em ler esse livro da revelação, esse livro que tem como nome Apocalipse, mas é um livro maravilhoso. E especialmente esse capítulo de número 21, ele sempre está bastante presente no meu pensamento, bastante presente. Quando falo em Apocalipse, geralmente eu me arremeto ali no seu capítulo de número 21 e eu quero acolher a você nessa noite, a você que é da nossa igreja, a você que nos visita, a todos vocês que estão aí com esses pequenos versículos de 1 até o 7. Apocalipse, capítulo 21, que tem como título O Novo Céu e a Nova Terra. Presta atenção, meus irmãos e minhas irmãs, e diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. O verso 4 diz assim, quando nós encontrarmos, acharmos o novo céu e a nova terra, diz assim: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, Aleluia. e já não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. E o que está assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. A palavra de Deus está dizendo aqui que o próprio Deus diz para nós que Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça Ele nos dá da fonte da água da vida. Obrigado, Senhor. Nosso Deus é uma fonte inesgotável. Glória a Deus. O nosso Deus é alguém que está ali disponível a nós em todo tempo, para saciar nossa sede, para matar nossa fome espiritual, para nos preencher, para nos livrar, para nos absolver de todo o nosso pecado, mas acima de todas as coisas, Ele está ali porque Ele ama nos abençoar, meus irmãos e minhas irmãs. Então, nessa noite, alegre-se, coloque aí um sorriso nos seus lábios. Nós já vamos aí nos preparar para o momento de adoração, momento de louvor, momento em que vamos poder cantar, momento em que podemos levantar as nossas mãos e dizer o quanto Ele é adorado. E para isso, nós temos um Deus aqui que diz que Ele é o começo e o fim, Ele é o Alfa e o Ômega. E se você está com sede nessa hora, sede de Deus, peça a Ele, da presença dEle, porque Ele está disponível a você.
Feche seus olhos, vamos nos preparar para esse momento de adoração. Pai, nessa hora, Pai, nós lemos a Tua palavra e nós, mais uma vez, Pai, nós nos apaixonamos, Senhor, pelas Escrituras Sagradas. O quão linda ela é, Pai, o quão perfeita ela é. E, Pai, nessa passagem aqui de Apocalipse, nós lemos que o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e o Senhor mesmo promete saciar a nossa sede. Por isso, nessa noite, Pai, vem e sacia a nossa sede mesmo. Amém. Pai, queremos também, Pai, nessa oração, nos preparando para o momento de louvor, de adoração, nós queremos, Pai, pedir perdão dos nossos pecados, Pai. Se há em nós, Pai, algo que te desagradou durante essa semana, Sim, ou neste dia, Pai, que o Senhor possa realmente, Senhor, perdoar, Senhor, tudo aquilo que nós fizemos. Pai, se não nos lembramos do nosso pecado, Pai, mas que nós, se nós pecamos, Pai, que o Senhor possa vir também, Pai, vir também e nos perdoar, Perdoa-nos, Pai. ó Pai. Pai, perdoa, Senhor, se foi através de gestos, Pai, Sim. através, Pai, de ações, de palavras, Pai, mas que acima de tudo, Pai, que o Senhor possa realmente nos fazer, Pai, saber que o Senhor é Deus e o Senhor é o único Amém. que pode perdoar nossos pecados. Isso é verdade. Muito obrigado por essa certeza nessa hora. Obrigado, Pai. E nos prepara, Senhor, agora, Pai, para que no momento em que a gente for louvar, a gente possa estar totalmente, Senhor, limpo, Senhor, e que o nosso louvor chegue até a Ti, para o louvor da Tua glória, Pai. Essa é a nossa oração nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, essa é a hora em que a gente tem a oportunidade de cantar, de louvar, e você é livre. Faça isso na sua casa, como você quiser, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E nada melhor do que nós iniciarmos esse tempo de louvor, esse tempo de adoração, nos rendendo diante da presença do Senhor Jesus. Então nós queremos convidar você que está aí do outro lado, na sua casa, você que está de repente em outro Amém. lugar diferente, a não ser a sua casa, que você pare agora em nome de Jesus e que você possa dizer o que a letra deste primeiro louvor ele declara: Senhor, eis-me aqui, prostrado diante da Tua presença. E eu quero entregar tudo nas mãos do Senhor Amém, Jesus. Jesus. Então cante esse louvor, entregando a sua vida, entregando o seu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-nos, Senhor, leva-me perto de Ti, Senhor. Anseio por Nós ansiamos pela Tua Ti. presença, Jesus. Inunda as nossas casas, Pai. Anseio por Oh, Jesus, Ti. inunda os nossos corações, as nossas mentes nessa hora, Pai. Eu me rendo. Nós nos rendemos somente na Tua presença, Pai. Glória a Deus. Enche-nos, ó Pai, cada vez mais da Tua graça, do Teu amor, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus, enche-nos. Enche-me da graça e do Teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça no Senhor nessa noite. Abraça-me, Oh, Jesus. ouve o meu clamor, fala pra mim. Nós queremos
escutar a tua voz, Senhor. Fala pra Ansiamos mim. pela tua presença, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu me rendo. Nós nos rendemos somente a ti, Pai. Só o Senhor é o nosso Deus. Eu me Só o Senhor é o nosso rendo. Senhor, Pai. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Declare: vento, vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo. Aleluia. Oh, Jesus. Eu me rendo. Amém. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Amém. Oh, Pai, que cada vez mais o Senhor continue a derramar sobre nós o Teu Santo Espírito em nome de Jesus. E que nós possamos sentir os nossos corações aquecidos nesse momento. Ó Pai, que nós possamos receber da parte do Senhor a cura que nós precisamos, ó Pai. E nós já Te louvamos, porque nós cremos naquilo que o Senhor está fazendo em nós, em nome de Jesus. Nosso amigo, Santo Espírito, Diga: vem aquecer os nossos corações. venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Faz de novo, Jesus. faz de novo. O teu povo clama a ti. Amém. Tu que habitas no Santo dos Santos,
assentado num trono de glória. Sei que não rejeitas um puro coração, contrito e quebrantado, que clama por ti. Diga Jesus. Clame esse nome, clame o nome de Jesus na sua vida, na sua casa agora, nessa hora. Oh Jesus, declare: enche esse lugar com a nuvem da tua glória. Enche esse lugar, anseio por ti. Enche esse lugar com a nuvem da tua glória. Enche esse lugar, anseio por ti. Levante suas mãos, declare: Jesus. Jesus, nome sobre todo nome, Jesus. Jesus, nome igual não há, Jesus. Jesus, nome santo, poderoso. Jesus, declare: enche esse lugar. Enche esse lugar com a nuvem da tua glória. Enche esse lugar, anseio por ti. Enche esse lugar com a nuvem da tua glória. Enche esse lugar, anseio por ti. Aleluia. Oh Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo de louvor, Obrigada, por esse Jesus. tempo de adoração. Ó Pai, por esse tempo, ó Pai, que o Senhor nos concede a oportunidade de nós nos prostrarmos diante da tua Jesus. formosura, da tua grandeza, da tua majestade. Ó Pai, essa oportunidade maravilhosa, Senhor, que nós temos para nós entregarmos as nossas vidas. Ó Pai, pedindo, Pai, que o Senhor venha sobre nós cada vez mais. Que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes na Tua presença. Jesus, obrigado. Ó Pai, que os nossos pés não vacilem para a direita, para a esquerda, mas que nós permaneçamos firmes nos Teus caminhos, na rocha que é o Senhor Jesus. Aleluia. Nas nossas vidas. Ó Pai, nós queremos cada vez mais experimentarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, há 51 anos, a nossa igreja metodista, ó Pai, em Tremembé, ó Pai, cada irmão que já passou pela nossa igreja, cada irmão, ó Pai, que está na nossa igreja, ó Pai, tem podido, ó Pai, experimentar coisas extraordinárias do Senhor, mas nós não nos contentamos, ó Pai, como igreja metodista em Tremembé, como teus filhos e filhas espalhadas, ó Pai, como os teus filhos e filhas que nesse momento se unem a nós, nós queremos dizer para o Senhor que nós queremos mais do Senhor. Amém. Ó Pai, nós queremos muito mais de Ti. Ó Pai, nós não queremos nos contentar, ó Pai, com aquilo que nós já conseguimos no Senhor, naquilo, ó Pai, que nós temos achado em Ti. Ó Pai, faça com que nós possamos cada vez mais buscarmos a santidade, buscarmos intimidade com o Senhor, ó Pai, para que
todos esses anos que o Senhor ainda conceda, ó Pai, sobre a vida da nossa Igreja Metodista em Tremembé, sobre os anos que o Senhor nos conceder ainda de vida, ó Pai, que nós possamos investir, gastar o nosso tempo diante da Tua presença. E por isso que nós declaramos: Senhor, habita nos nossos corações, Tu és santo, o Senhor está assentado sobre um alto e sublime trono, reinando para sempre. Amém. E é ao Senhor que nós louvamos nesse momento. É o nome do Senhor Jesus que nós exaltamos nesse momento. E nós te pedimos: Senhor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor nessa hora, em nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Como você aí já bem sabe, ainda nós não voltamos com os nossos cultos presenciais, ainda estamos nas nossas casas, mas estamos orando para que em nome de Jesus logo Amém. Nós possamos novamente estar com os nossos cultos presenciais lá na igreja em Tremembé. Mas Deus não deixou de nos presentear com esse mês festivo, Aleluia. Com alguns amigos, com pastores aí, parceiros. Glória e nessa noite nós vamos ter o privilégio de poder ouvir a palavra através de uma pessoa que nós particularmente convivemos na nossa cidade em Guaratinguetá, quando nós éramos membros ali, quando nós frequentávamos a igreja de Guaratinguetá, filho do pastor Ismael, o Tiago Valentim. E para nós é uma grande honra poder recebê-lo nessa noite, nessas comemorações de 51 anos da Igreja Metodista aqui em Tremembé. Então, eu gostaria que nessa hora você pudesse erguer as suas mãos aí, nós vamos Amém. Abençoar a vida do pastor Tiago, lá da Igreja Metodista em Itaberaba. E para nós é um grande privilégio e uma alegria poder escutá-lo nessa noite. Então, erga as suas mãos em nome de Jesus. Pai, nessa hora nós queremos entregar, Pai, esse momento a Ti. Sim, pedir, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor agora, Pai, possa estar, Senhor, com o pastor Tiago, Pai. Amém. E que ele possa ser boca do Senhor nessa noite. E tudo aquilo que ele fizer, Senhor, seja realmente, Senhor, para o louvor da Tua glória. Tudo aquilo que ele falar nessa noite, Pai, seja para o louvor da Tua glória, Pai. Aleluia. O abençoe a sua esposa, Senhor. Os seus filhos, Pai. Sim, a igreja, Pai, onde ali ele pastoreia, Pai, sim, que Senhor. Possa ser sempre próspera, Senhor. Muito obrigado Jesus. Por essa amizade que é de tanto tempo. Pai. Muito obrigado, Senhor, por nessa hora ele poder nos abençoar, Pai. Amém, Senhor. Fica com ele, Pai, fica conosco e fica com o Teu povo, Pai, espalhado na face da terra, em nome de Jesus. Amém. De Jesus. Pastor Tiago, Amém. Seja muito bem-vindo. Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs da Igreja Metodista em Tremembé. É uma alegria poder falar com vocês nesta noite, nesse tempo de celebração, de gratidão ao Senhor pelos 51 anos de vida e missão desta comunidade. Eu tenho um carinho muito especial pelo Vale do Paraíba, pude morar 10 anos aí no Vale, 5 anos em Cunha, depois 5 anos em Guaratinguetá. Então essa região aí mora no meu coração e fiquei muito feliz com o convite do pastor Daniel, da pastora Renata, e quero já cumprimentá-los também. Um grande abraço ao casal, às filhas, à família pastoral e também cumprimentar toda a igreja, a liderança desta igreja, cada irmão e irmã que faz parte desta comunidade de fé, que tem testemunhado e vivido o nome de Jesus neste tempo. Que o Senhor possa abençoá-los, que seja realmente um tempo de muita alegria, de celebração, em meio a tantas lutas que vivemos, nós podemos encontrar no Senhor motivos para nos alegrar e celebrar. Eu quero compartilhar com vocês nesta noite uma palavra a partir do Evangelho de Mateus, e peço então que você possa aí abrir a sua Bíblia ou conectar a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, do versículo 57 ao 68. Mateus 26, do 57 ao 68, assim nos diz a palavra do Senhor. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim.
Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, apareceram duas, afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Amém? Palavra do Senhor. Vamos orar nesse tempo. Senhor, obrigado pela tua palavra, que é poderosa, que é eficaz, que é transformadora. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nesse tempo de culto, de celebração, de comemoração do aniversário da igreja em Tremembé. Que esta palavra possa entrar nos nossos corações, fazer morada e gerar transformação na nossa vida e onde nós vivemos e com quem nós vivemos. Peço agora, Senhor, que eu possa me esconder atrás da cruz de Cristo para que toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmão e irmã, que igreja queremos ser? Eu quero trazer esta pergunta no início desta pregação para refletirmos juntos. Que igreja queremos ser? Que igreja queremos ser amanhã, segunda-feira? Que igreja queremos ser depois da pandemia? Que igreja queremos ser para a glória de Deus? Qual é o desejo do nosso coração? É certo, meu irmão, minha irmã, que há muitos modelos de igreja, muitas formas de ser igreja, de viver a igreja, né, nesta terra, muitos modelos por aí, dependendo da teologia, dependendo da ênfase que se dá, há modelos diferentes de igrejas. O pastor e escritor Wayne Cordeiro, em seu livro A Igreja Irresistível, ele diz que uma igreja que é irresistível, né, como ele classifica, é aquela igreja que consegue agradar o coração de Deus. Uma igreja que se torna irresistível para as pessoas têm o desejo, têm o prazer, têm a alegria de estarem nesta igreja, de congregarem nesta igreja. As pessoas são levadas a ter esse sentimento, primeiro, porque esta igreja buscou agradar a Deus. Uma igreja que agrada a Deus se torna irresistível para as pessoas. Há muitos referenciais que podemos usar para falar sobre um modelo de igreja, sobre uma igreja que agrada a Deus. Mas a nossa principal referência ministerial é o próprio ministério de Jesus. É a própria vida de Jesus, porque Jesus viveu para um único propósito, ou o principal propósito, que era agradar a Deus fazendo a vontade do Pai. Portanto, se uma igreja que se torna irresistível, uma igreja que nós podemos dizer que é uma boa igreja, se essa igreja é uma igreja que agrada a Deus, e Jesus viveu para agradar a Deus, portanto, se nós imitarmos a Jesus, se nós reproduzirmos o ministério de Jesus, nós seremos esta igreja que agrada o coração de Deus, portanto, uma igreja irresistível para todas as pessoas. No texto que nós lemos, nós temos aqui duas igrejas nos sendo apresentadas. A igreja representada por Jesus, esta igreja que agrada a Deus, que tem o desejo de agradar a Deus, de fazer a vontade do Pai, mas também há uma outra igreja, uma igreja que nós podemos chamar de uma igreja oficial, institucionalizada, mas uma igreja também corrompida, fora do propósito de Deus. Esta igreja está representada exatamente pelo sumo sacerdote, pelos escribas, pelos anciãos, pelo sinédrio que está ali reunido. Aquela igreja oficial,
a religião ali oficial no tempo de Jesus, esta igreja institucionalizada, mas também corrompida, uma igreja que havia se vendido ao Império Romano, aos interesses, né, dos sacerdotes aliados ali ao Império, ao rei e ao imperador. E então essa igreja que está ali oficial, mas também uma igreja que está inoperante, uma igreja que não faz a diferença, uma igreja que já não representa o próprio Deus na terra, que não sinaliza a vontade de Deus no meio das pessoas. O texto que nós lemos diz respeito então ao julgamento de Jesus. Sabemos que é um julgamento injusto, uma farsa que se monta contra Jesus, com o desejo, né, de levá-lo à morte, tudo feito na surdina da madrugada. O texto que nós temos anterior é exatamente Jesus ali no Getsêmani orando de madrugada, e aquela situação ali na surdina, debaixo do pano. Jesus é preso, é levado de madrugada para a casa de Caifás, e ali toda aquela situação é feita exatamente para não chamar a atenção da cidade, do povo, porque há na verdade uma grande conspiração acontecendo aqui para tirar a vida de Jesus. E toda essa situação então revela as características destas duas igrejas. Uma igreja institucional, oficial, e uma igreja representada por Jesus. Primeiro, nós temos aqui apresentado para nós uma igreja comprometida com a falsidade e outra comprometida com a verdade. Os acusadores de Jesus precisam de duas testemunhas. Por que isso, meu irmão, minha irmã? Porque a lei judaica prescrevia que para uma pessoa ser sentenciada à morte, era necessário que duas pessoas testemunhassem contra o acusado. E aí então, aquela lei poderia ser aplicada e a pessoa que estava sendo julgada teria a condenação então da morte. Eles desejam condenar Jesus à morte. Esse é o plano que está sendo ali orquestrado e executado. Eles não conseguem achar alguém que possa testemunhar contra Jesus. Não havia nada contra Jesus. Em outras palavras, nós podemos dizer que ele era inocente, como nós bem sabemos, e morreu inocente. Por isso eles precisam apelar para um testemunho falso. Eles inventam uma mentira, pegam duas frases de Jesus que foram pronunciadas em momentos distintos, em contextos distintos, ajuntam estas duas frases, reformulam essa frase e dizem que isso saiu da boca de Jesus. Eles constroem uma mentira para tentar matar Jesus. Jesus está sendo aqui pressionado, está sendo coagido a mudar o seu discurso, a mudar aquilo que ele estava pregando. Olha, se você não aceitar aquilo que nós estamos falando, nós vamos te sentenciar à morte. Então é melhor você admitir que você cometeu esses erros para a coisa facilitar para o seu lado. Jesus está sendo pressionado a assumir uma culpa que não é dele. Jesus não tem culpa nenhuma, mas ele está sendo pressionado a fazer isso. Muitas vezes, assim é também com a igreja, que se encontra sendo pressionada a abrir mão da verdade. Está sendo pressionada a abrir mão de princípios e valores que estão contidos na palavra de Deus, que é a verdade. Verdade essa que se encarnou em Jesus. Então, nós como igreja, muitas vezes somos vítimas e somos pressionados e cobrados a partir de mentiras e distorções daquilo que nós pregamos, daquilo que nós vivemos. É verdade, meu irmão, minha irmã, que há muitos também exemplos negativos de igrejas e pessoas associados, à religião, à própria igreja, que também causam um prejuízo para nós. Mas, a despeito e além dessa situação, do mau testemunho que é dado também, há muita mentira, há muita distorção e há muita pressão em cima da igreja. Nós podemos dizer com toda certeza que a igreja está vivendo um período de perseguição. Mas nós somos desafiados, irmãos e irmãs, a agir como Jesus. Em meio à pressão, em meio às mentiras, em meio às distorções, nós somos desafiados a nos mantermos firmes como Jesus ficou. E convictos da verdade que liberta. Nós não podemos abrir mão dos nossos valores, dos nossos princípios, ainda que a internet, ainda que a televisão, ainda que os seriados, as novelas venham distorcer, venham pressionar, venham nos coagir. Nós não podemos abrir mão desta verdade, desta palavra transformadora, meu irmão, minha irmã. Assim como Jesus, que ficou ali firme diante daquela farsa, diante daquele julgamento injusto, ele ficou firme, ele não abriu mão da sua postura, da sua coerência, da verdade
verdade que ele estava sustentando. E o melhor de tudo, meu irmão, minha irmã, é que a verdade sempre prevalece. Creia nisso. A verdade, que é a palavra de Deus, sempre prevalece no final. De um jeito ou de outro, a verdade vai aparecer e vai prevalecer. Olha que interessante o versículo 63 e 64. O próprio sumo sacerdote, o próprio sumo sacerdote que estava julgando, que estava ali, dirigindo todo aquele julgamento, ele mesmo vai afirmar que Jesus é o Filho de Deus, sem Jesus precisar falar nada. Ele mesmo reproduziu aquela verdade. Por isso que Jesus diz para ele, é você que está dizendo a verdade, eu não preciso dizer mais nada, você está dizendo, tu o dizes. A verdade sempre aparece, a verdade sempre prevalece. Agora, depende se eu e você vamos permanecer firmes diante desta verdade, diante das pressões, diante das cobranças, das injustiças que sofremos como homens e mulheres de Deus, como igreja, como corpo de Cristo. O Senhor nos convida e nos desafia a ficarmos firmes e não abrirmos mão da nossa posição. Há também aqui nesse texto outra característica dessas duas igrejas. Uma igreja comprometida com a religião e outra igreja comprometida com a vida. Com base na religiosidade, os acusadores montam uma farsa para sentenciar Jesus à morte, como nós já dissemos. Tudo isso que está acontecendo aqui, meu irmão, minha irmã, está baseado na religião, está baseado na lei, naquilo que prescrevia, naquilo que dirigia a igreja oficial, a igreja institucionalizada do tempo de Jesus. A religião está sendo aplicada em sua última instância. O que leva Jesus para a cruz, portanto, é esta religiosidade. Uma religiosidade vazia, destruidora, que fazia parte, que estava ali presente no tempo de Jesus, na vida de Jesus. Os religiosos cumpridores da lei é que levam Jesus para a cruz. Olha que interessante, porque todo esse julgamento está baseado na lei judaica. Como nós dissemos, eles precisavam de 2 testemunhas, porque a lei dizia que eram necessárias 2 testemunhas para sentenciar uma pessoa à morte. A lei também dizia que se uma pessoa atentasse contra o templo, falasse mal contra o templo, isso também justificaria a morte de uma pessoa. Por isso que eles inventam a farsa de Jesus estar falando mal do templo, dizendo que ele destruiria o templo, Por isso que a mentira está baseada nessa ideia. E também quando o sumo sacerdote rasga as suas vestes. As roupas do sumo sacerdote eram consideradas sagradas, preciosas, quase que intocáveis, jamais poderiam ser rasgadas. A lei só prescrevia, só dava uma possibilidade de se rasgar as roupas do sumo sacerdote, dele mesmo rasgar as suas roupas, quando alguém blasfemasse contra Deus. Quando uma pessoa blasfemava contra Deus, o sumo sacerdote podia rasgar a sua roupa, dizendo ali então, representando, simbolizando ali o seu escândalo, Então, diante daquela situação, daquele tumulto ali do julgamento, o sumo sacerdote rasga as suas roupas e quem está olhando diz assim, meu Deus, blasfêmia. E Jesus não tinha dito nenhuma blasfêmia, mas era o que a lei prescrevia. Muitas vezes a igreja é reduzida pela religiosidade. Ela é seduzida por esta religiosidade. Os seus sistemas de domínio e de poder. A tradição, a estrutura, a instituição se tornam mais importantes do que a vida. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Muitas vezes nós estamos tão preocupados em preservar a tradição, a história, os costumes, a doutrina da igreja, e nós fazemos isso de uma forma assim tão ferrenha, tão forte, que nós acabamos oprimindo as pessoas. Nós colocamos a tradição, a história, o nome da igreja, a denominação, acima da vida das pessoas. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque eu quero dizer para você, irmão, irmã, os documentos da igreja, por mais importantes e assim fundamentados na palavra que sejam, os documentos da igreja metodista não são capazes de salvar ninguém. A história da igreja metodista, a tradição da igreja metodista, o legado de John Wesley não são capazes de salvar ninguém. A liturgia, os documentos, a história, toda a estrutura da igreja, toda a instituição, o prédio da igreja, nada disso leva a pessoa à salvação, à redenção.
Olha que interessante o texto de Mateus 24. Vamos voltar um pouquinho aí na Bíblia? Mateus 24, os primeiros versículos 1 e 2. Mateus 24, 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram deles os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Esta frase de Jesus está profetizando o que vai acontecer com o templo e não que ele vai fazer isso como foi distorcido lá no julgamento. Mas o que está acontecendo no versículo anterior, no versículo 1? Eles estão saindo do templo, Jesus e os discípulos ficam admirados com a base do templo, com a estrutura do templo. Aquilo ali seduz o olhar dos discípulos e eles dizem para Jesus: Jesus, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa linda a estrutura do templo. E Jesus está dizendo assim: olha, tudo isso aí não passa de pedras que podem ser destruídas da noite para o dia. Isso não representa nada. Mas perceba como os discípulos ficaram seduzidos com a estrutura do templo. Irmão, às vezes nós ficamos seduzidos com os cargos, com o poder, com o renome, com aquilo que a estrutura, que a instituição pode nos proporcionar. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque foi exatamente isso que levou Jesus para a cruz. Foi a religiosidade, foram as leis, foi a tradição que crucificou Jesus. A religião foi colocada acima da vida. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Que igreja queremos ser? A terceira e última característica presente aqui no texto, nessas duas igrejas simbolizadas, representadas por Jesus e também pela religião, pela igreja oficial, pelo sistema religioso daquele tempo. Uma igreja comprometida com a manutenção e outra igreja comprometida com a salvação. O ódio dos acusadores é por causa da pregação de Jesus, que desestabiliza, que questiona todo aquele sistema religioso em vigor. Um sistema religioso, como eu disse, corrompido e que blindava, que preservava aquelas pessoas que estavam no poder, na elite da religião, que lhe dava privilégios diante do Império Romano. Jesus está pregando exatamente contra isso, contra essa religião vazia, essa religiosidade que não coloca a vida acima de todas as coisas. Jesus está pregando contra isso e isso atingia direto as lideranças e as pessoas que detinham o poder religioso. Por isso eles estão tão enraivecidos, com tanto ódio de Jesus, querem ver a morte de Jesus, eles querem se livrar de Jesus, porque a pregação de Jesus estava mudando, estava questionando todo aquele sistema religioso que beneficiava apenas algumas pessoas. Jesus, por sua vez, sofre a injustiça. Então, se por um lado há um grupo querendo manter aquela igreja daquele jeito, manter a religiosidade daquele jeito, manter aquele sistema religioso, se há uma igreja assim, há uma outra igreja representada por Jesus que sofre a injustiça, a dor, a humilhação, que assume todo o prejuízo para salvar. Não pensa em si, mas pensa no outro, no próximo. Jesus, ele não está preocupado se aquele julgamento mentiroso, se aquela injustiça, se aquela falsidade vai levá-lo à morte, porque ele tem claro qual é o seu propósito. Ele sabe que tudo aquilo é necessário acontecer, ele sabe que ele precisa morrer para que outros possam viver. A morte de Jesus, entregar a sua vida, significa a nossa salvação, significa a nossa vida eterna. Jesus não está preocupado em fazer parte daquele sistema religioso, Jesus não está preocupado em agradar as lideranças da igreja, Jesus está preocupado em salvar, nem que isso lhe custe a própria vida. Que possamos ser esta igreja que sofre, que paga o preço para testemunhar a salvação. Que nós estejamos mais preocupados, irmãos e irmãs, em resgatar vidas do que manter um sistema religioso, do que preservar uma tradição, uma história, ainda que tudo isso seja muito importante e muito bonito. Eu não abro mão, meu irmão, minha irmã, da doutrina da Igreja Metodista, eu não abro mão de ser metodista, amo esta igreja. Mas isso não pode ser maior do que o amor que nós temos que ter pelas vidas que estão se perdendo, dentro e fora da igreja. As vidas vêm em primeiro lugar.
E nós não podemos ter uma igreja que está preocupada em se manter, mas precisamos ser uma igreja que está atenta, está desejosa de salvar vidas. Esse é o propósito de Deus. Essa é a igreja que Deus deseja que nós sejamos. Eu quero destacar um último detalhe. O fim desse julgamento, ele é muito triste, porque Jesus está sendo ali oprimido, está sendo humilhado. Jesus, ele está sendo ali colocado numa posição muito injusta. As pessoas estão cuspindo, estão batendo nele e começam então a blasfemar contra Jesus, começam então a tirar um sarro da cara dele, né, como nós dizemos, e dizem assim: olha, agora diz quem está batendo em você. Provavelmente Jesus estava de olhos fechados, tentando se proteger. Agora diz quem estava batendo em você, quem estava batendo na sua cara, quem estava cuspindo em você. Estão questionando Jesus, mas Jesus, ele assume tudo isso. Ele aceita tudo isso, porque ele sabe que tem um propósito maior, que é salvar vidas. Sabe o que aconteceu, meu irmão, minha irmã? Aproximadamente 40 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, aquela profecia de Jesus se concretizou. 40 anos depois que ele disse aquelas palavras, de fato, o templo foi destruído por causa de um incêndio que aconteceu em Jerusalém. O templo foi destruído e nunca mais foi reconstruído. Aquele templo que representava uma religião, uma igreja institucionalizada, uma religião morta, uma fé inoperante, uma igreja que havia se vendido ao sistema, se corrompido ao sistema, aquele templo jamais foi reconstruído. Mas a igreja representada por Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. E esta igreja está viva, triunfando, gloriosa. Esta igreja está no meio de nós. E é esta igreja que nós representamos. Uma igreja viva, uma igreja que salva, uma igreja que está preocupada com as vidas, uma igreja que faz a diferença na vida das pessoas, que faz a diferença no bairro, que faz a diferença na cidade, que pode transformar este mundo. Meu irmão, minha irmã, meu desejo, a minha oração é que a igreja de Tremembé seja esta igreja que agrada ao coração. Uma igreja irresistível para todas as pessoas. Que vocês possam viver esta igreja, ser esta igreja, aperfeiçoar a vontade de Deus na vida de vocês dia após dia. Eu quero orar mais uma vez com vocês para encerrarmos esse tempo de ministração. Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por esta palavra que é a verdade, esta palavra que liberta, esta palavra que transforma, que esta palavra possa trazer vida às nossas vidas, possa levar vida para a vida de outras pessoas. Que nós possamos verdadeiramente ser esta igreja que agrada o teu coração, esta igreja que faz a diferença, que a vocação, o chamado, a unção, a autoridade que o Senhor já derramou sobre a igreja metodista em Tremembé possa ser renovada nesta noite, neste tempo de celebração. Que não haja outro desejo dos pastores desta igreja, da liderança desta igreja, de cada irmão e irmã desta igreja, que não seja agradar o coração de Deus, que esta seja realmente a grande motivação desta igreja e de todas as igrejas que testemunham e vivem o teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, irmão e irmã, um forte abraço para todos, parabéns por mais um ano desta igreja, fique na paz do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém. Palavra abençoada que nós pudemos receber através do pastor Tiago. E mais uma vez nós queremos louvar o Senhor pela vida do pastor Tiago, pastora Laura, as crianças, Igreja Metodista em Itaberaba. Deus abençoe a cada um de vocês. E nós estamos chegando ao final desse segundo domingo de celebração, nesse mais um domingo de louvor e adoração ao Senhor. E nós queremos agora, em nome de Jesus, se você ainda está com a sua Bíblia aí perto de você, que você possa abrir junto conosco, lá em Números, capítulo 6, nós vamos ler juntos os versículos 24, 25 e Amém. 26, e assim nós vamos receber a bênção e finalizamos este culto em nome de Jesus. Amém? Recebamos a bênção? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto
e te dê a paz. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Uma semana abençoada para todos vocês. E domingo que vem nós temos mais bênçãos ainda. Semana que vem, domingo que vem, nós vamos ter a presença da pastora Indianara Lopes, da Igreja Metodista em Cubatão. Vai estar conosco, participando do nosso culto, compartilhando a palavra do Amém. Senhor. Então participe e nós nos encontramos terça-feira próxima, às 18 horas, no nosso culto de oração. Um forte abraço. Deus abençoe. Beijo. Tchau, tchau.